Legal, voltando com mais um podcast mão aqui na internet para você que quer saber de todas as notícias do Corinthians. Esse é o podcast mão número 15, nesta terça-feira, dia 11 de agosto de 2015, o podcast mão número 15, sempre comigo, Marco Belo, com os nossos companheiros de podcast mão. Teleco, tudo bem, Teleco? Boa noite, vai Corinthians. Vitor Guedes, tá aí, Vitor Guedes continuou, gostou do primeiro, vai continuar com a gente, continua conosco, Vitão. Tamo junto, tudo descontraído, tamo junto, colando aí na liderança e no podcast. Rodrigo Vessone, tudo certo? Tudo bem, um grande abraço a todos aí, mais uma vez um grande prazer. Nesse podcast mão número 15, a gente vai falar sobre a história do Romero, sai ou fica no Corinthians. Tem uma história muito legal que saiu no Lance nessa terça-feira, uma história do Cássio, do Danilo Fernandes, como a história do próprio clube foi mudada por causa de uma decisão da comissão técnica. É uma história de arrepiar que o Vessone vai contar, mas a gente vai começar com uma entrevista que o Teleco fez com um dos responsáveis pela possível venda dos naming rights do Corinthians. O torcedor corintiano quer saber, vai vender ou não vai vender os naming rights? E você pode trazer uma resposta melhor sobre esse assunto, né, Teleco? Puxa vida, eu gostaria muito de trazer essa resposta, né? Já faz muitos anos que a gente tá tentando vender esses naming rights aí. É mais longa essa novela que a Chiquititas, mas parece que agora eu conversei com o Francisco Arruda e ele me disse que tá realmente próximo. Quem é Francisco Arruda, pra começar? Francisco Arruda, Marco, ele é um empresário, tá certo, do futebol. Ele tem uma empresa em Londres que se chama Prime Sports Investment e ele tá auxiliando o Andrés aí. No começo tinha um conselheiro do Corinthians ajudando e tinha o Francesco Arruda. Eles decidiram continuar só com o Francesco Arruda falando com a Emirates. Ele conhece os sheiks lá dos Emirados Árabes Unidos e tá negociando faz um bom tempo. A gente conheceu ele aí mesmo no Twitter, ele começou a aparecer lá, o pessoal começou a conversar. Nessa semana passada ele conversou um pouquinho comigo aí, falando que já tá quase tudo fechado e a grande novidade seria aí o patrocínio da camisa, né? Vamos ver quanto tempo vai demorar para chegar. Ouve aí o Francesco falando. O Moraes já tá perto, em termos de números, em termos de valores, em termos de anos, tá tudo certo. Porque o que o Andrei e eu, a gente tá fazendo, a gente quer fazer, pra te falar bem a verdade, vai ser o maior investimento na história do futebol na América do Sul. Ô Teleco, todo respeito aí ao Francesco Arruda, Figa de Guiné, Patuá 3 vezes, Saravá São Jorge. Eu acompanhei durante 3 anos ali, um quadro que eu tinha na Band News FM à época, o Tijolo a Tijolo a construção do estádio, e conversei na época algumas vezes com o Andrés, né, não só eu, boa parte da imprensa a respeito dos estádios, e à época se falava que o Corinthians queria os 400 milhões de reais, não abria mão disso, era 400 milhões de reais o preço que o Corinthians queria. Foi dito aí o maior valor, né, o Palmeiras vendeu por cerca de 300 milhões, acima de 300 é o maior valor. Agora, uma coisa que a primeira vez que surgiu o Emirates, que me causou dúvida, e eu questionei na época e ninguém me deu uma resposta, não sei se o Arruda falou com você a respeito, por que a Emirates vai patrocinar o Corinthians se não há voos da Emirates, né? Há um voo semanal da Emirates, que é o voo São Paulo-Dubai, que é o voo, inclusive, que pessoas equilibradas como Vitor Guedes, Marco Belo e Rodrigo Vessone fizeram em 2012, na primeira perna da viagem pra gente ir pro Japão acompanhar a cobertura do Mundial. Mas um voo semanal, é difícil identificar que um voo semanal justifica um investimento tão grande, né? Em camisa, e a camisa vai ser exclusiva, não vai ser? Você tem informação sobre isso? Porque as coisas fecham, a não ser que a Emirates queira entrar com tudo no mercado e fazer novos voos. O que você acha, Teleco? Sobre os voos, estão fazendo aí uma pista em Guarulhos, já faz um bom tempo, fizeram um teste e acabaram negando, porque tinha muitas pedrinhas na pista. Isso daí atrapalhava o Super Jumbo, que é o que eles queriam fazer. De repente tá para sair, realmente não sei. E sobre a camisa, a informação é que eles estão tentando fechar pro ano que vem ser exclusiva a camisa inteira da Emirates. Aí não tem manga, barra da camisa, omoplata, sovaco, nada. É toda da Emirates. A Nike continua, a Nike pode pôr o logo dela. Pode. Então, Nike mais Emirates, Vitão.
Que hora pra vender, pra se desfazer do Sheik, né? O Sheik podia ser o garoto propaganda do Emirates, né? E aí, Vessone, alguma pista de que pode finalmente acontecer? O Vitão falou, né, desde o começo do estádio, e ele, mais do que ninguém, ele foi o repórter que melhor acompanhou a construção do estádio, porque ele estava 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, toda semana ele vinha com informações para Band News, na época era na Band News, né, Vitão? Na Band News, da Band News FM, foi 3 anos ali cobrindo tijolo a tijolo quando nós brincávamos no bordão. Durante 3 anos, então o Vitão acompanhou também essa novela da venda dos name rights, e agora com essa entrevista do Teleco aí, o cidadão lá, o tal do Francesco Arruda, prometeu. Olha, pra falar a verdade, só interrompendo o Vessone um minutinho, Belo, a primeira vez que o Andrés falou que ia vender o name rights na próxima semana foi antes da primeira vez que o Rogério Ceni falou que ia parar. Depois disso, o Rogério Ceni parou 808 vezes, entendeu? O Fábio Júnior já casou 15 vezes. Não sei se a Gretchen fez algum filme adulto. E o estádio não foi vendido ainda. Mas e a Andressa Urati se converteu ao Evangelho. Em busca. Eu acho que ela tava no. Essa é a literal santinha do pau oco, pau maciço, tudo isso. Mas voltando ao futebol, Vessone. Eu não vou perder o tempo dos nossos ouvintes. Eu me recuso a comentar esse assunto enquanto o nome lá do patrocinador não tiver, os funcionários não estiverem colocando lá os letreiros lá em cima no estádio. Eu juro que eu não comento e não falo porque é muito blá blá blá. Isso daí é anos e anos, promessa, semana que vem, o mês que vem, tá atrasado. Eu não vou comentar. É um assunto que de verdade acho que o torcedor já não aguenta mais, já não acredita mais, e eu acho que cada vez que fala isso daí é como se fosse uma promessa, aquelas que de político, e acho que o torcedor não merece ficar escutando esse tipo de coisa, e acho que a torcida tá fazendo a parte dela. Já são mais de 80 milhões que o torcedor deixou na bilheteria já em 1 ano e 2 meses de estádio, e é o torcedor que já tá fazendo a parte dele com bilheteria, dando dinheiro de ingresso, e esse name rights aí, por enquanto é só garganta até agora e nada. Então eu me recuso a ficar dando maiores detalhes ou querendo falar um pouco mais sobre isso. É uma disputa boa, né, Bessa? Porque é o seguinte, eu tenho 38 anos, eu nasci no ano 0, ano de Deus Basílio, 77, o ano que o mar se abriu pro povo sofrido. E desde então, como joguei na base, fui sócio quando criança, depois como repórter do clube, eu vi 3 ou 4 maquetes de estádios do Corinthians. Tinha o Vicentão para 200 mil, até depois o estádio da antiga Telesp, ali na Barra Funda, perto onde é o CT do Palmeiras, no São Paulo. Até a Ricks Mills chegou a comprar o terreno da Raposo Tavares, nessa época eu já trabalhava no lance. Então agora o name rights está parecendo a nova maquete, né? Só não tem maquete, assim, já teve umas 4, 5 empresas, e assim, algumas pareciam mais execuíveis, mais possíveis. Assim, eu não quero duvidar da informação, espero estar errado que concretize. É só um raciocínio mais de lógica agora do que de informação, que não estou mais no dia a dia como eu estava em Itaquera, da pouca viabilidade agora de uma empresa que ainda não tem o voo, né? E o Teleco trouxe uma informação nova, né? Teleco, que é um poeta, né? Que é Teleco foi um ídolo contemporâneo ao Drummond. Então ele lançou aí, haviam pedrinhas no meio do caminho haviam pedrinhas. E talvez enquanto as pedrinhas durarem lá em Cumbica, né? Esteja atrapalhando essa venda aí. Mas agora, Vitão. Oi. Não interrompendo, só vou te fazer uma pergunta. O Vessone trouxe aí, aliás, você que falou, né, das maquetes do estádio. Há problemas, é claro, você está colocando aí com propriedade, a Emirates só tem um voo, não tem por que gastar 400 milhões num patrocínio para fazer propaganda de um voo São Paulo-Dubai. Agora, com todos esses problemas, não é mais fácil vender um name rights e arrumar uma solução para esse problema, por que a Emirates vai comprar, quanto vai pagar, em quantas vezes vai dividir, do que era construir um estádio na época do Vicente Mateus, do Dualib. Existiam as maquetes, mas o Corinthians não tinha dinheiro, não tinha viabilidade econômica, não tinha o porquê construir um estádio na época, o Pacaembu era mais barato, a torcida preferia. O Corinthians foi lá e construiu um estádio, ou seja, mudou o panorama da história do clube com a construção desse estádio. A venda dos name rights não é mais simples, teoricamente? Olha, eu acho mais simples num ponto sim, no outro não. O que eu acho complicado, eu não sou do mercado financeiro, não entendo tanto de dinheiro,
Eu que sou jornalista, casado com professora, quer dizer, quando eu falo milhões, para mim é um mundo fora do meu padrão. Mas assim, eu acho que o valor que o Corinthians bateu o pé inicial, eu acho muito, muito difícil conseguir. Até porque a gente não tem no Brasil um histórico de naming rights, né? Não é uma cultura nossa. O Andrés, com razão ou não, a diretoria com razão ou não, eu não entendo tanto de mercado para opinar sobre isso, reclama que o estádio é chamado de Fielzão, de Taqueirão, de outros nomes, enfim, que dificulta a venda. O estádio já existe, a torcida já chama de Arena Corinthians, enfim, isso dificulta um pouco a venda. E o padrão que a gente tem são dois no Brasil. Teve a Kyocera Arena, no Arena da Baixada do Atlético Paranaense, agora o estádio do Palmeiras, que não chegou nesse valor. Então, assim, eu não sei se o Corinthians queria 400 milhões rápido para pagar rápido o estádio. Talvez, se diluir um tempo maior, ou diminuir o valor, fizer um acordo, ou esse valor todo, mas ceder uma parte dos camarotes, do setor oeste, talvez seja possível. Mas do jeito que está negociando, o Corinthians demorou para conseguir vender os camarotes do oeste, está demorando, talvez porque esteja pedindo demais, né? E a lei básica do jornal da economia é a lei da oferta e da procura. Se não há procura, você tem que abaixar o preço, né? Talvez tá faltando aí, então, já que está negociando um tempo, acertar esse valor, mas realmente é mais difícil construir do que vender o nome do estádio. E aí, Teleco, pelo que você conversou com o Francesco, você foi o único de nós 4 que teve contato direto com esse cidadão aí que se vende como o responsável pelo negócio. O que você percebeu nas entrelinhas, assim, naquele feeling de conversa? O cara é sério, não é sério? Tá falando mais do que realmente ele pode fazer? Olha, ele tava muito animado, né? Mas a gente tem sempre que se lembrar que não existe negócio meio fechado ou quase fechado, né? Ou fechou ou não fechou. Vamos esperar, né? Pra quem já esperou 4, 5 anos já? A construção do estádio começou dia 30 de maio de 2011. Desde que começou, o estádio até um pouquinho antes já se falava na data. E por falar em negócio difícil, a gente passa para o próximo assunto, que esse cidadão merece palmas, parabéns. Se a gente tivesse uma vinhetinha de palmas aqui no podcast Mão, a gente colocaria o empresário que vai conseguir, muito provavelmente, colocar o Romero na Europa. O Romero vai jogar na Europa, o Ángel Romero, o paraguaio, que o Vitão define muito bem como o verdadeiro falso 9, né, Vitor Guedes? Verdadeiro falso 9, o legítimo paraguaio Romero. Eu tô fazendo até ebó. Comprei abóbora, galinha, sal grosso, né? Eu sou já um tempo antigo de reportagem. Durante um bom tempo que eu era setorista do clube, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, o Corinthians tinha o Pai Nilson na sua folha de pagamento. Isso não é piada. O Pai Nilson era consultor espiritual do clube, com carteira registrada e tudo. E vira e mexe, quando tinha uma crise, ele me ligava, eu fiz várias matérias, ele fazia ali o chamado ebó ali na Marginal, ali na Ayrton Senna, comprava fruta. Eu parei de acreditar um pouco nisso quando ele fez o ebó e o Corinthians foi rebaixado, né? Mas até então a gente fez algumas matérias e tal. E mal não faz, né? Quem tem alguma fé e tem o Corinthians no coração tem que rezar para todos os santos, pro Romero. Realmente o Romero é um misto do pior do Wilson Náufrago com a deselegância de Bobô, com Clodoaldo Eto'o, assim. O Romero não tem a menor condição de jogar no Corinthians, não é nenhuma pessoa. Pra mim ele lembra enfim. muito o Zizal, cara. Zizal. Então, mas o Zizal ainda tinha carisma, né? A torcida era engraçado, entendeu? Não sei. E o Zizal não tinha risco de entrar em campo, né? O Romero realmente, pra você ter uma ideia, estava na reserva do Wagner Love, né? O artilheiro que não faz amor com a rede. Quer dizer, agora se o Corinthians conseguir vender o Romero com os números, no futebol de hoje, com internet, com números, com estatística, um clube pagar para levar o Romero, realmente o Corinthians vai fazer um negócio. Mas ele só vai levar emprestado, né, gente? Tem um contrato de 5 anos. Só até dezembro de 2019, praticamente amanhã. Ele só vai levar emprestado, aí estão falando em preço do passe fixado, né? Foi 3 milhões de dólares que compraram o jogador, deram 20% pro Corinthians. E queriam trazer o irmão, vocês lembram? O Oscar. Então, mas não são 20% dos direitos econômicos do Corinthians, né? Nesse negócio aí, eu fiz uma matéria, eu lembro, na época da compra do Romero,
Eram 3 milhões de dólares, o empresário que pagou esse valor ao Cerro Porteño colocaria o jogador no Corinthians, e o Corinthians receberia 20% sobre o lucro da negociação. Ou seja, se fosse vendido por 4 milhões de dólares, 1 milhão a mais, o Corinthians receberia 200 mil dólares. Agora, se o Romero for vendido por 3 milhões, o Corinthians recebe 0. Se for emprestado, também não ganha nada. Então, Marco, eu não entendo exatamente qual que é o milagre econômico que tem aí. Mas no balanço aparece que o Corinthians tem 20% do passe do Romero. E tem um detalhe, se ele não conseguir vender o Romero até 2019, o que é bem provável, né? Ele tem que pagar os 3 milhões de dólares lá de volta para o investidor. Então, é mais um fato estranho ter 20% no balanço e ter que pagar os 3 milhões, né? Eu conversei bastante com o empresário do Oscar e do Angel, que é o mesmo, é um cidadão até simpático, que representa estes dois jogadores, mas não foi o cara que pagou, não foi quem investiu o dinheiro. Quem investiu o dinheiro fez um contrato com o Corinthians para colocar o Romero na vitrine e, quem sabe, conseguir um lucro. Só que o Romero é o 5º reserva no Corinthians, então eu brinco até que ele está na vitrine da porta dos fundos, né? Ele está na vitrine da rua de trás da loja, ninguém vê. Por isso que é difícil o empresário ganhar dinheiro, por isso que é difícil o Corinthians vender e por isso que esse negócio parece muito estranho, né, Vessone? E aí me remete, na verdade, a posição do Corinthians no campeonato, porque vocês estão todo mundo criticando o Romero, enfim, que ele não jogou bem mesmo. E aí me remete aos outros atacantes. O Corinthians é vice-colocado, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Sem ataque. Com o Luciano, Romero, Wagner Love, Rildo e Mendonça, gente. Eu queria que vocês... Eu não me lembro de um campeonato brasileiro na qual o Corinthians tinha essas opções do meio pra frente. Então, assim, o ano passado eram praticamente esses mesmos jogadores. O Mano também tinha, só que ele tinha o Guerreiro, que era metade do time praticamente e o melhor camisa 9 da América do Sul. Então, todos esses outros aí que estavam lá também, boa parte deles, na verdade, tava lá Luciano, tava lá também o Romero, tinha lá suas dificuldades todas, tinha lá quase todo mundo também, os outros eram ruins, mas tinha o Guerreiro, então você compensava ali, entendeu? De uma maneira ou de outra, o Mano conseguiu levar o time dessa maneira. Só que dessa vez, o Tite tá conseguindo levar o Corinthians sem nem o Guerreiro, e o time é vice-líder, então é uma posição para mim surreal do Corinthians, até por isso. Então as pessoas criticam, mas o Corinthians não parte para cima, não ataca, não sufoca ninguém, esse esquema, mas se você parar para pensar com frieza, como o Corinthians vai ter um super ataque, atacar todo mundo, fazer 4 gols por jogo, ter uma média alta, com um ataque com poder desse daí, não tem como, gente, não tem. E aí, vocês criticando tanto o Romero, me veio isso na cabeça, e ele acho que representa um pouco esse Corinthians e essa dificuldade toda ofensiva no Campeonato Brasileiro, e pra mim essa posição do Corinthians é um milagre, sabendo que tem 5 atacantes com essa qualidade. O Corinthians foi campeão brasileiro com Fabinho e Mauro, que perto do que nós temos hoje é uma espécie de Cláudio e Baltazar, né? Agora... O Corinthians tem porque tem a melhor defesa do campeonato, né? E na história dos pontos corridos, uma vez só, não lembro agora qual, pesquisei isso, mas agora me fugiu de cabeça, uma vez só, quem teve a melhor defesa não acabou, pelo menos com a Libertadores, né? Por isso que eu acredito que o Corinthians tem tudo para acabar ali entre os 4 primeiros, porque mesmo quando não joga nada, a chance de empatar é grande, mas para disputar o título com esse ataque, a diferença de 2 pontos eu acho um pouco irrisória. A diferença real é maior. Eu não consigo imaginar o Corinthians disputando o título se não chegar pelo menos um atacante, ou se não chegar, surgir um fato novo, alguém da base que dê uma chance, que jogue mais. Porque não é possível, o Corinthians ganha a Copa São Paulo todo ano, ganhou esse ano que não tem ninguém melhor aí que o Romero, que o Wagner Love, que o Mendonça, alguém que faça gol, que ninguém tem, na minha opinião, nenhum time tem. Jadson e Renato Augusto, quando os dois jogam bem, é o melhor meio de campo que tem criativo. Quer dizer, se tiver um atacante minimamente, não precisa ser o Baltazar. Se tiver um Diney em 90 em boa fase, vai meter gol. Mas precisa ter alguém minimamente qualificado. Não sei se os colegas concordam.
vou dar uma situação pessimista e uma otimista. A otimista, se o Guerreiro tivesse no Corinthians, era bem provável que o Corinthians fosse nesse momento agora líder do campeonato com 5, 6 pontos de diferença já pro Atlético Mineiro ou para qualquer outro. Com o Guerreiro no time e o time com essa consistência, com esse sistema defensivo e ele ali na frente fazendo uma diferença, ou colocando a bola para dentro, o Corinthians já estaria líder com uma certa vantagem, eu não tenho a menor dúvida disso. E para mim o pessimismo, a visão pessimista que eu tenho é que agora, diante da maratona que começou no domingo, e agora a partir de agora é domingo e quarta, a situação vai complicar muito, essa falta de elenco vai pesar a partir de agora, e a tendência é que o Corinthians caia muito de produção, e acho que não vai segurar ali em cima na tabela, tem muita gente perto, e a tendência é que caia um pouco ali na tabela e seja uma posição até um pouco mais real com esse elenco do Corinthians. Enfim, é aguardar. O Tite está conseguindo levar muito bem esse elenco, mas eu acho que está tirando leite de pedra de verdade. E em cima do que o Vessone falou, quero lembrar que o Mano, no ano passado, tinha o Guerreiro e pedia o outro atacante. O Mano tinha o Guerreiro, que, como o Vessone falou, é o melhor atacante da América do Sul, e ele pediu o Rafael Sobis, que não conseguiu trazer, pediu o Nilmar, que não conseguiu trazer, pedia outro atacante além do Guerreiro, para ter uma ideia de como está o Corinthians hoje sem o Guerreiro e sem nenhum outro atacante, né? O nome dos atacantes, você fala Rildo, Mendonça, Romero, parece muito que a gente está em 2007, o ano do rebaixamento, aqueles jogadores sem nome que infelizmente vestiram a camisa do Corinthians. E só sobre isso eu queria explicar também, Vessone, que muita gente entendeu mal a pergunta que eu fiz pro Tite depois do jogo contra o São Paulo no último domingo, que eu perguntei para ele qual a diferença de um time que joga no contra-ataque, que joga sem a posse de bola, que dá a posse de bola pro adversário, e um time que joga como time pequeno. E como o Tite meio que ficou sem resposta, ele ficou uns 5 segundos assim, pensando, muita gente falou, você jogou na cara do Tite que ele joga como um time pequeno, não sei o que, e não foi essa a minha intenção, foi justamente o contrário, eu quis dar oportunidade para ele explicar como é jogar sem a posse de bola, porque eu acho que é assim que ele joga. Ele viu que o time não é bom, ele viu que o time não tem qualidade para trocar passe, para dominar a bola, tocar de lado, tentar jogada pelo meio. O time do Corinthians não consegue fazer isso. Toda vez que tentou fazer isso, o Corinthians perdeu os jogos. Os jogos em que o Corinthians ganhou é chutão pra frente, deixa o outro time tentar construir, repõe a bola e faz o gol. Foi assim contra a Ponte Preta, foi assim contra o Atlético Paranaense, foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Vasco da Gama. O Tite achou um jeito de jogar que pra mim não é jogar como time pequeno, pra mim é jogar justamente sem a posse de bola, porque não tem qualidade, e daí o Renato Augusto e o Jadson tem muita qualidade no contra-ataque, o Corinthians vai lá, faz um gol e ganha de 1-0, e como o Vitão falou, se não conseguir ganhar de 1-0, dificilmente vai perder, porque o 0-0 a defesa segura, então eu acho que é assim que o Corinthians tá nessa posição de vice-líder do Campeonato Brasileiro. Mas aí entra a questão que o Vessone falou, porque os laterais, até uma surpresa positiva para mim, tem jogado muito bem. O Wendel subiu de produção, até o Fagner, que era crítico, tem jogado bem. Os meias têm qualidade. O problema é que a bola não tá parando na frente. A bola bate e volta. O Wagner Love não segura a bola na frente. Agora o Luciano já é um cara mais veloz, mas não é um cara que segurava a bola. O Cássio, numa entrevista, disse isso literalmente. Chutava a bola pro Guerreiro no aperto, ele segurava a bola, o time chegava. Quando acontece isso hoje, a bola bate e volta. Então, assim, a questão, para mim, da forma de jogar vai muito em relação ao ataque. Embora a gente tenha falado muito do ataque, mas esse elenco todo também, a defesa do Corinthians é muito boa, porque o Tite é muito bom em arrumar defesa. Mas não tem esse elenco todo também não. O Felipe, que antigamente as pessoas queriam ver a morte, não queriam ver o Felipe, tem jogado bem. Sem ele, Felipe virou desfalque. O Dracena já tem gente suspirando aqui, que ele vai jogar contra o Sport pela suspensão do Dracena. Quer dizer, a falta de elenco que o Vessa lembrou aí de quarto domingo, em várias posições o Corinthians tá... A zaga é um caso... o Guilherme Arana é um menino promissor, mas ainda não teve um teste de fogo na lateral esquerda quando precisa jogar. O Edilson, quando jogou, alternou boas e más partidas na direita, quer dizer, com exceção ali de volante, que tem o Ralf para entrar, e o Corinthians, cara, o Jadson hoje, o Renato Augusto, não tem nenhum banco com reserva à altura. O Danilo não tá rendendo o que já rendeu, até é normal pela idade que tem. Quer dizer, o Corinthians tem um time que não é nem um time, porque falta um ataque
na conta do chá. E aí, na conta do chá, não dá pra ganhar um campeonato de velocidade, né? De maratona, como é os pontos corridos. E por falar nisso, contra o Sport joga o Edu Dracena, o Felipe foi expulso contra o São Paulo, e agora a gente lembra do que eu falei no começo, uma história que saiu no Lance nessa terça-feira, muito interessante. Quando o Vessone me contou, arrepiou, assim, porque foi algo que eu vivi. Eu lembro muito bem de estar lá em Guayaquil. Foi em Guayaquil, né, que o Cássio estreou, na Vessone, contra o Emelec no Equador, foi isso mesmo. E naquele problema do Júlio César, depois da falha contra a Ponte Preta. Conta essa história porque o Danilo Fernandes vai estar no gol do Sport e o Cássio no gol do Corinthians. Os dois ex-companheiros vão se reencontrar nessa quarta-feira no jogo contra o Sport em Itaquera, Vessone. É um duelo, a gente, até a manchete nossa, a gente chama de a nova disputa. É uma nova disputa porque houve essa disputa entre eles, o Danilo Fernandes e o Cássio, eles se reencontram na arena nesta quarta-feira, e eles, na verdade, duelaram numa segunda-feira à tarde, entre segunda e terça-feira, naquela segunda e terça-feira pós-jogo contra a Ponte Preta, na qual o Júlio falha 2 vezes, naquela eliminação do Corinthians no Paulista de 2012, o Corinthians é eliminado no Pacaembu naquela derrota por 3-2, a pressão foi muito forte e ficou definido naquele domingo mesmo de que o Júlio perderia a vaga na equipe titular. E na segunda-feira no CT, o Tite chamou o Mauri Lima, que é o preparador de goleiros do Corinthians já desde 2008, enfim, já está lá um bom tempo no Corinthians, e disse, a gente vai tirar o Júlio do gol, eu vou bancar essa saída dele, a pressão está muito forte da imprensa, da torcida, mas nós vamos de Cássio ou vamos de Danilo? Eu tenho uma preferência, mas você é o preparador de goleiros e eu preciso da sua opinião, que ela é muito importante. Eu quero que você vá para casa, pense com calma, reflita, vá dormir e amanhã você volta aqui no treino e me dá a sua resposta. Lembrando só que estava tendo um rodízio, né, Vessone, entre os reservas do Júlio César, né? Um jogo era o Cássio, um jogo era o Danilo Fernandes. E aí, na verdade, o Cássio tinha jogado muito pouco, ele tinha estreado contra um 15 de Piracicaba, num jogo que foi 1-0 pro Corinthians, gol do Ramon até, enfim, o Cássio quase não tinha jogado, e aí o Mauri foi embora na segunda-feira e volta na terça-feira, eles se reúnem de novo na sala e o Tite pergunta pra ele, e aí, qual decisão que você tomou? E aí o Mauri diz pra ele, eu vou cometer uma injustiça, só que essa injustiça eu acho que é o melhor pro Corinthians, e essa injustiça é colocar o Cássio no gol. E ele chama de injustiça porque a vez era do Danilo, que já estava mais tempo no clube, que estava esperando a chance dele, que estava ali numa boa forma para poder assumir, só que veio todo um histórico daquela passagem europeia do Cássio, que estava do PSV, tinha todo um histórico ali europeu, de uma experiência diferente, e ali o Mauri conta que até hoje ele tem isso na cabeça dele, que ele cometeu uma injustiça com o Danilo, e que no final das contas foi uma injustiça que foi importante para o clube, que deu muito certo, alterou a história do Corinthians, porque o Cássio fecha o gol na Libertadores, faz o que faz diante do Vasco contra o do Diego Souza do Vasco, na Bombonera, fez contra o Chelsea, enfim, todo mundo sabe a história depois do Cássio, o que ele faz, e aquela foi de segunda para terça, ele toma aquela decisão, e aí o Tite responde para ele, era essa a decisão que eu queria ouvir, porque eu também, eu tô com o mesmo pensamento que você, eu também acho que a vez é do Danilo, a justiça falaria o Danilo, mas acho que o Cássio é a vez dele, é o tamanho, o Emelec joga assim, com bolas alçadas, e eu acho que o Cássio merece essa oportunidade pelo tamanho dele, pela experiência. O Tite tinha um pensamento muito parecido com o Mauri naquele momento, e quando o Mauri chega com esse mesmo pensamento de injustiça, mas que era uma injustiça que os dois enxergavam, que pro time naquele momento era uma injustiça que, por mais que que a parte pessoal ali entre eles e os dois goleiros era uma injustiça, mas que profissionalmente pro time era uma coisa boa, e ali eles decidem daquela maneira. O Danilo entende de uma maneira muito honesta, acho que ficou chateado, ele conta que na matéria até que o Danilo ficou chateado, mas que entre eles ali, a amizade dos goleiros, eles treinam todos os dias juntos, eles se concentram junto, almoçam junto na mesma mesa, enfim,
e aquilo não mudou nada, um ajudou sempre o outro e continua assim, da mesma maneira. E hoje ele agradece o Danilo por ter entendido. O Danilo o tempo inteiro manda mensagem para ele no celular e fica brincando quando algum dos goleiros que passaram na mão dele, por exemplo, o Júlio no Náutico, o Rafael Santos, que agora está na Portuguesa, tem vários goleiros, o Everton. O Everton, do Atlético Paranaense, quando algum goleiro falha ou poderia ter feito algo diferente, e aí ele fala que os goleiros ficam mandando mensagem pra ele, ó, tá vendo? Ó seu goleiro falhando lá no time tal, ó, seu goleiro tá falhando em time tal, fica todo mundo brincando com ele. Enfim, de uma maneira ou de outra ali, ele ficou meio que paizão de todos esses goleiros que estão pela Série A, Série B e Série C, tudo espalhado por aí, mas o Maurício se sente um pouco pai de todos eles, enfim. Mas foi aquilo ali, de uma segunda e terça-feira, uma decisão que entrou para a história deles do Corinthians, e que mudou a história do clube, e que eles, talvez ali, se ele e o Tite tivesse optado pelo Danilo, talvez nada daquilo tivesse acontecido em 2012. São esses pequenos detalhes do futebol que a gente aqui de fora talvez não tenha noção, e são pequenos detalhes que podem mudar uma história inteira, enfim, de uma torcida, de um clube, aquelas coisas que tem que estar tudo muito certo para viver momentos como aquele de 2012, e esse foi só um pequeno detalhe num momento tão importante que se transformaria depois, né? E em cima disso, hoje, se a gente pensa, o Júlio César falhou contra a Ponte, lógico que entrou o Cássio, óbvio que entrou o Cássio, mas isso a gente vendo hoje. Na época, surpreendeu todo mundo que cobriu o clube, porque todo mundo achava que o Danilo Fernandes deveria entrar, porque ninguém conhecia o Cássio. O Cássio era aquele cara que tinha chegado depois de uma passagem fracassada pela Europa, estava lá como terceiro goleiro, um cara meio esquisitão, ninguém conhecia o cara. Então, foi uma decisão que ninguém pensava, e que, como o Vessone disse, mudou a história do Corinthians. O Cássio pegou muito contra o Emelec, naquele jogo que o José Buitrago tentou de todo jeito afanar o Corinthians, e o Cássio segurou 0-0, e depois dali, todo mundo sabe o que aconteceu até o Mundial de 2012. Imagina se fosse o Danilo Fernandes, Teleco, no gol do Corinthians, já na partida contra o Emelec. Será que o Corinthians teria ganho o Libertadores, teria ganho o Mundial? Acho que eu não teria ganho nada disso, gente. Ele tá em boa fase agora, mas pra mim eu lembro do Júlio César como Horácio e o Danilo Fernandes como Horácio II, viu? E tem outra história legal pro nosso ouvinte, enfim, que é uma história como que veio o Cássio pro Corinthians. O Cássio foi uma contratação do André Sanches, o empresário do Cássio era o Carlos Leite, e o Cássio foi trazido em outubro para novembro do PSV. Ele se despede do PSV durante o Campeonato Brasileiro de 2011. O Júlio estava fechando o gol, o Andrés contrata sem avisar nem a comissão técnica do Corinthians, nem o Mauri, nem o Tite, ninguém. Fecha essa contratação e diz, vem pro Brasil, vai pra sua terra lá no sul, descansa, você vai se apresentar em janeiro, rescinde aí. E depois a gente descobriu isso porque a gente achou um vídeo do Cássio se despedindo da torcida lá do PSV, na TV oficial do PSV, em outubro mais ou menos. Eu tô indo embora de volta pro Brasil, agradeço vocês, eu não posso falar do meu time ainda, mas eu tô muito feliz. E o Cássio inclusive volta pro Brasil, diz que depois não podia contar nem pra família dele qual que era o time, e ele só conta o time quando acaba a rodada do Campeonato Brasileiro, a última rodada, e aí quando tá passando a imagem do Corinthians campeão brasileiro, que os jogadores estão comemorando, a família dele toda assistindo na TV, porque ele não podia contar pra ninguém qual era o time, e porque senão a família ia comentar com os amigos e ia espalhar a história. E aí a família tava assistindo na sala e ele falou, tá vendo esses caras que estão comemorando aí, o meu time é esse, é pra esse time que eu vou, eu tô indo pro Corinthians, eu me apresento em janeiro. E a mãe dele abraçou ele, tudo, porque ninguém sabia, ele guardou o segredo. Então foi uma contratação do Andrés, a revelia da comissão técnica, ninguém sabia. E no dia a gente descobriu essa história, e no dia que o Cássio foi estrear, que foi contra o 15 de Piracicaba, era um jogo que ia jogar só os reservas, a gente deu uma manchete assim, vai estrear hoje o goleiro do presidente. E aí só um bastidor, tocou meu celular, era umas 8 da manhã mais ou menos. Eu tava com um pouco de sono, eu tava acordando, e apareceu na bina do meu celular assim, André Sanches, às 8 da manhã.
E aí sabe quando você olha assim, meio acordando, com o olho ainda fechado, e olhei assim, tava André Sanches, eu falei, que é eu achei que era o André Sanches da CBN. E eu falei, e aí André, tudo bem? Não sei o quê. Aí veio o Andrés. E aí, seu filho da puta, que história é essa de goleiro do presidente o caralho? Você vai me dizer que eu que trouxe ele? Você é idiota pra escrever um negócio desse? Claro que a comissão técnica sabia, blá 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 blá. E aí era o Andrés daquele jeito dele, me xingando 8 da manhã, me xingando de tudo que era nome, etc, mas eu não percebi que era o Andrés, achei que era até o André Sanches, André da CBN, e era ele, pé da vida, tudo porque ficou bravo com a minha matéria, a manchete era o goleiro do presidente, mas a história a gente descobriu por causa desse vídeo do Cássio, que ele se despede em outubro, novembro, no meio do Campeonato Brasileiro, sem que nem a comissão técnica soubesse, e foi ele que trouxe, enfim. Vessone, de uma maneira ou de outra, é uma coisa importante também pro clube, uma decisão do Andrés que deu certo, né? Não, e em cima disso, uma história rapidinha também em relação ao Mauri e ao Andrés, né? Pra ver como o Mauri Lima tem crédito, o preparador de goleiros que o Vessone tá falando, que escolheu entre Cássio e Danilo Fernandes. Quando o Andrés contratou o Renan, aquele Renan que foi muito mal no Corinthians, depois de ter feito uma partida contra o São Paulo. E ainda pagamos, hein? Ainda faz parte do elenco do Corinthians, mas a história, quem me contou, fazia parte da comissão técnica do Corinthians na época e me falou o seguinte, que o André Sanches contratou o Renan e falou, escala, ele vai ser o titular. Daí o Mauri falou, não vai ser o titular não. E o Andrés bateu o pé, falou, não, ele é o titular. Inclusive o Mano Menezes estava na seleção brasileira na época, e o Mano Menezes convocou o Renan para a seleção brasileira. Não sei quem lembra, mas o Renan já vestiu a camisa da seleção sob o comando do Mano. Ele estava com uma moral danada. E o Renan falou pro Andrés assim, nossos 3 goleiros são melhores que ele. Na época era o Júlio César, o Danilo Fernandes e o Cássio, justamente. E o Mauri bateu o pé contra o Andrés e falou, nossos 3 goleiros que estão aqui são melhores que esse Renan, por isso que ele não vai jogar. E daí o Renan acabou depois jogando, tendo chance, foi mal e foi afastado. Eu que trabalho no jornal concorrente do Lance, no Jornal Agora, eu queria parabenizar o Vessone e a equipe do Lance pela história que é fantástica, né? Uma história muito legal e é difícil hoje em dia ficar tanto tempo uma história dessa aí sem ser apurada e vir à tona depois de um tempo, né? E ainda não tá em um legal, que vai ter o jogo agora nessa quarta-feira, Corinthians Sport. Parabéns para a equipe do Lance. Achei uma história muito legal. E a história de goleiro do Corinthians é engraçada, né? Porque o Tite foi lembrado aí que o Tite demorou, falou injustiça. A gente lembra que no pós-Tolima, aquela tragédia, teve um Corinthians e Palmeiras no Pacaembu, que o Palmeiras massacrou o Corinthians, o Júlio César só não fez chover, foi a melhor partida que eu vi do Júlio César, e acho que foi a melhor partida que ele fez na vida dele, e no final do jogo o Corinthians ganhou de 1-0, gol do Alessandro, uma jogada do Moraes, no Pacaembu. Foi um massacre do Palmeiras, e o Corinthians ganhou de 1-0. E aquele jogo deu sustentação pro Corinthians no pós-Tolima para a permanência do Tite. E no final do ano, o Corinthians, com o Júlio César no gol, sagrou-se campeão brasileiro, conquistou a vaga para Libertadores, e aí o Júlio falhou, enfim, as histórias foram seguindo e foram mudando, mas você vê, o Júlio César que foi importante pro Tite ficar no Corinthians, e enfim, mas era mais eu queria mais registrar mesmo parabéns à equipe do Limão, como o saudoso Lance, quando trabalhei lá em 98, saudoso pra mim, que não trabalha mais lá, continua nas bancas, em 98, parabéns pra equipe aí, Rodrigo. Eu agradeço aí, enfim, são essas histórias que você vai tentando ir atrás, tentando descobrir, para tentar fazer um material diferente aí, nessa concorrência maluca que todo mundo vive hoje em dia, é o que a gente tenta fazer, enfim, acho que vai ser uma história bem legal que o leitor, enfim, agora todo mundo que vai estar ouvindo também vai escutar aí a partir desta terça-feira. Isso que é legal do podcast, né, porque a gente pode contar a história que você lê no Lance, lê no Agora, que você lê na internet, em diversos sites, o Meu Timão, na Transamérica, faz a propaganda completa. Transamérica, na Jovem Pan, na Bandeirantes, por que não? Aqui a gente pode falar de tudo. Mas você ouve a história contada por quem escreveu, né? O Vessone contando a história é sensacional, porque você vê que o Vessone apurou, junto com os outros repórteres do Lance, claro, mas está dentro de como a notícia foi feita, né? E realmente é de arrepiar.
Parabéns por essa história aí da briga interna na cabeça do Mauri entre o Danilo Fernandes, que era o homem da vez, e o Cássio, que foi o cara que mudou a história do Corinthians, e essa escolha do Mauri, por que não, também mudou a história do clube, né, Vessone? Valeu, um grande abraço aí a todos pela paciência até de escutar essa história. Enfim, ficou um pouco longa, mas acho que o pessoal deve ter gostado. E a gente se despede por aqui. Esse podcast 15 a gente já falou demais, já encheu a paciência aí do nosso ouvinte. Tem muito mais histórias, claro, pela frente, outras notícias, outros jogos. Nessa quarta-feira tem Corinthians e Sport na Arena de Itaquera. O Corinthians tentando a liderança do Campeonato Brasileiro, liderança tão perseguida e nunca alcançada, pelo menos por enquanto. E eu prometo, a partir do próximo podcast, você vai participar de uma promoção para ganhar produtos oficiais do Corinthians aqui no Podcast Timão. Então ouve a gente, acompanha pelo Twitter, pelo YouTube, Facebook, SoundCloud, iTunes, o meio que você dispor aí para ouvir o podcast, que você vai concorrer a produtos oficiais do Corinthians aqui no Podcast Timão, né não, Teleco? Não deixe de nos seguir, você não vai se arrepender. Valeu, Teleco, um abraço. Boa noite e vai Corinthians. Valeu, Vitão. Um abraço, até o próximo podcast, irmão. Até o 16, né, Vessone? Até o 16. Um grande abraço a todos aí.